Há dias atrás, a Rádio Rosário noticiou que o Dr. Roberto Mauro Rocchi, serafinense, expoente da cultura italiana, recebeu uma edição de um livro raro sobre a cultura do canto italiano, do talián. Esse livro, que estava sob propriedade também de uma pessoa muito conhecida em Serafina Correia, na região, o médico, o Dr. Carlos Antônio Madalosso. Dr. Roberto Mauro Rocchi esteve com ele e recebeu de suas mãos, então, esse livro, um livro raro, que há mais de 100 anos foi feito com a história, então, do canto talián, e está aqui na Rádio Rosário hoje para nos relatar que livro é esse, qual é o conteúdo que ele traz e a importância também desse material para a cultura italiana. Saúdo os ouvintes da Rádio Rosário, né, que eu sei que vai muito longe, é muito ouvida, e esses vídeos também são muito acessados, então eu tenho uma grande responsabilidade aqui em falar coisa interessante, né, coisa útil, eu diria, coisa que as pessoas assim vão gostar de saber. E eu quero começar dizendo que o Dr. Carlos Antônio Madalosso, que me deu este livro, é uma pessoa muito conhecida em Serafina, na região, claro, porque ele foi o fundador da Faculdade de Medicina de Passo Fundo, uma das melhores do estado, operou muita gente aqui em Serafina, sabe? Então, por isso quero dar notícias dele, porque as pessoas me perguntam, como é que está o doutor Carlos Madalosso? Carlos Madalosso, o pai, porque todo mundo conhece também o doutor Carlos Augusto Madalosso, que é filho, um grande cirurgião também. Então, assim, doutor Carlos Madalosso, ele está bem, graças a Deus. Ele passou por percalços de saúde, né? Hoje ele está bem. Ele está um pouco restrito, né? Isolado, com dificuldade assim, de receber visitas ainda, mas está evoluindo muito bem. E tem um carinho especial para a Serafina. E, então, a toda hora encontro gente que ele operou, que ele salvou, aquelas cirurgias difíceis, aquelas coisas complicadas, né? Uhum. Então, ele é uma pessoa muito reconhecida pelos méritos que ele tem em Passo Fundo, o trabalho que ele fez lá em nível regional, nível de universidade, de faculdade, da administração pública de Passo Fundo também. Beneficiou muitos pacientes nossos, e ele é um grande intelectual. Ele é um escritor, ele é historiador. Então, agora que ele está com algumas dificuldades assim para prática da medicina, ele está trabalhando bastante nessa área ali. Então, o meu contato agora é mais nesse sentido. Uhum. E ele escreveu uma biografia dele, mas essa biografia dele, muito bonita, muito bem feita, e ele estava justamente na fase difícil, da doença que ele passou, que superou, né? Aí ele lançou, vou falar de um outro livro então, ele lançou um livro depois daquilo, aquelas coisas que no momento ele não conseguiu apanhar e foi lembrando depois, e ele lançou um outro, até vou mostrar para a turma, essa é a segunda parte da biografia dele, A Vida de Médico, um livro incrível, um livro interessante, que mostra assim como é a medicina vista de dentro, pelo lado humanitário típico do Dr. Carlos Madalosso. Mas ele é um historiador também, e ele doou para o Instituto Histórico de Passo Fundo a sede. Ele e a esposa dele, Dona Celina, doaram a sede do Instituto Histórico de Passo Fundo, que é uma entidade incrível, ele faz um trabalho bastante, não só de Passo Fundo, mas da região. E dentro do interesse dele pela cultura geral, pela musical, ele também é muito próximo, digamos assim, muito afim à nossa cultura tradicional da imigração italiana do Rio Grande do Sul, que ele também é de uma família Madalosso, que elas migrou via Guaporé. O tronco da família é o antigo município de Guaporé, depois foram para Passo Fundo, tem raízes aqui então. E dentro dessa área, particularmente a área musical, ele se interessa, a esposa dele, Dona Celina, é uma exímia pianista, então tem música na família. E eu faço essa pesquisa na área da cultura musical, da tradição italiana, e às vezes eu tenho dificuldades em achar material. Sim. Principalmente achar material na Itália. Claro, eu pesquiso bastante por internet, né? Por sites, e por incrível que pareça, eu encontro bastante material na França. No fundo, essas canções que nós cantamos aqui, ainda tradicionais, a maioria delas se originaram na França. Depois foram para a Itália, depois vieram para cá. Né? Então, é um pouco difícil achar o material na Itália. A gente acha mais fácil na França, na Catalunha espanhola, para onde essas canções foram depois. A gente acha material em algumas universidades, que nem a Oxford, que estuda a cultura italiana, e eu achava mais material de cultura musical italiana tradicional
em textos da Universidade de Oxford, da Inglaterra, ou de Harvard, dos Estados Unidos, que, por incrível que pareça, tem um grande interesse pelas culturas dos povos, do que na própria Itália. A Itália tinha, mas tu tinha que sair pagando. Tu dava uma amostra, escreve o resto, paga. Público. Não é acesso público. Alguns pequenos trabalhos, sim. Grande só tem um, que é a grande pesquisa de Costantino Nigra, no Piemonte, no século XIX. Aquele tem uma fundação Iandi, que disponibiliza, aconselho quem quiser conhecer um pouco mais, aquele é totalmente aberto e gratuito. Mas o resto, na parte italiana, a gente marcha. Então, por incrível que pareça, dentro da minha pesquisa, a maior dificuldade era encontrar material de como era o canto tradicional ainda na Itália, antes de vir para cá. Essa fase eu tinha a maior dificuldade. E é isso que o Dr. Carlos Madaloso, sabendo disso, né, ele recebeu de um grande amigo dele, o Dr. Bonotto, o Dr. Mário Bonotto, um livro que esse Dr. Mário conseguiu na Itália. Esse Dr. Mário é grande amigo do Dr. Carlos Madaloso, né, de Passo Fundo. E esse livro, ele descobriu uma preciosidade, um livro extinto. O livro foi editado no ano 2000, uma edição extinta. Então, por isso, uma preciosidade, ele já comprou lá na Itália, uma coisa que eu não estava mais à venda, não sei como é que ele conseguiu. E presenteou o Dr. Madaloso com esse livro, sabendo do grande interesse cultural dele. E o Dr. Madaloso, sabendo do meu estudo particular, deu para mim esse livro. Então, o que é esse livro aqui? É uma pesquisa de um grande estudioso italiano, né, Marson, o mesmo sobrenome dos caras da vinícola Marson ali de Bento, Luigi Marson. Então, essa pesquisa ele completou a pesquisa no ano 1822. Então, é importante para a gente saber hoje como é que os cantos eram cantados naquela época, que era plena época da imigração. Ele fez pesquisa no Vêneto. Como se cantavam, como era a letra na época, em 1822, quando nossa gente ainda estava vindo para cá. Então, eu sei de agora. Eu sei de antes, de quando ainda eram cantados na França, e não na Itália. Mas na Itália eu tinha uma dificuldade, e ele me proporcionou, então, uma grande área para a minha pesquisa, como se cantava no Vêneto, em 1822, né, a tradição nossa poética musical. Ele deu para mim um grande livro, eu vou de mostrar. Né? Então é uma raridade, o livro precioso, ele não existe mais, quer dizer, à venda. Os poucos felizardos que tem, eu sou um deles, graças ao Dr. Carlos Madaloso, graças ao Dr. Mário Bonotto, que deu para ele, e a sobrecapa, né? O Canto belo Popular livro, de Vêneto. E Canti Popolari Veneti é o nome dele. E para mim tem um significado especial, porque ele pesquisa exatamente na região de Treviso. E minha avó, Virgínia, mãe do meu pai, que me ensinou grande parte dos cantos que eu sei, era filha de uma trevisana. A mãe dela era de Treviso. Então coincide que algumas coisas que a nona cantava, que ainda se mantiveram iguais ao da mãe dela, eu encontrei aqui também. Por quê? Porque foi justamente onde veio uma das fontes dos cantos que eu conheço, que é a área de Treviso, através da minha avó. Foi lá que foi feita a pesquisa. Então, para mim, fechou uma série de coisas, de circunstâncias, fecharam ali em cima desse maravilhoso livro aqui, Canti Popolari Veneti. Então, o livro é um livro altamente expressivo, um belo trabalho, bastante completo, do que havia na época, né, para cantar. Então, isso permitiu o quê? Eu fazer uma ponte em como era na sua origem, que era no sul da França, e como ele ficou aqui. Então, a ponte dele quando era original ainda na Itália, já vindos da França, mas já trabalhados e mudados pela língua italiana, alguns feitos lá, claro, nem todos vieram da França. E depois, como eles ficaram aqui também foram modificados, tanto que os cantos daqui hoje já são nossos, eles não são mais italianos, eles são daqui, tem a vertente italiana. Se nós pegarmos o mesmo canto, que cantam lá no Vêneto hoje, lá de onde veio isso aqui, cantam no Vêneto, e nós tentarmos cantar junto com os cantores de lá, aqui nós não vamos conseguir, porque o nosso é modificado, mudou com o tempo. Acredito que lá também mudou com o tempo. As duas coisas aconteceram. Eles se distanciaram. Então tem versões
próprias aqui. Então o canto daqui já é só daqui. Tem alguns poucos cantos que nós conseguimos, que nem Massolini di Fiori, por exemplo. Eu não sei porque ele ficou muito parecido com o que se canta na Itália. Então você vem um italiano aqui, eu consigo cantar junto com ele Massolini di Fiori. Mas não consigo cantar o Castelo Mirabel, por exemplo. Que eles cantam diferente de nós, independente da região. Bom, de qualquer maneira, esse livro então me proporcionou uma fonte de conhecimento e aprofundamento para uma fase que eu não sabia, para ver como era e até para ver os distanciamentos que aconteceu de lá para cá. Ou seja, de lá para cá já não é mais que nem está aqui. Já houve uma modificação, por isso que é muito interessante saber como era naquela etapa. Sim. Aqui nós recriamos. Aconteceu uma coisa muito parecida com o que houve na cultura gaúcha, que velhos cantos das ilhas dos Açores, os cantos açorianos, nem Prendaminha, Boi Barroso, o Pezinho, cantava-se nas ilhas dos Açores. Mais folclore, né? Folclore. E hoje se canta no Rio Grande do Sul diferente das ilhas dos Açores. Por quê? Porque nós modificamos, o povo modificou. Ao longo de 300 anos, digamos assim, houve uma modificação entre os cantos que eram dos Açores, tem reconhecimento como origem açoriana, mas já são nossos, gaúchos, que já são diferentes, já são com versões e visões aqui. Isso é a mesma coisa com os cantos da tradição italiana, só que de um processo muito mais rápido. Nos quase 150 anos de imigração, aconteceu um fenômeno muito parecido com a açoriana no Rio Grande do Sul, que também ficaram diferentes aqui e ficaram nossos, ficaram próprios. Mas então tinha uma lacuna de conhecimento para mim, e alguns até tinham uma sequência, mas outros eu não tinha, como é que eles estavam naquela fase, não mais na fase francesa, já na fase norte italiana, mas antes de se tornarem gaúchos, né? Esse livro me proporcionou um enorme material de pesquisa, tá? E, doutor Roberto, nesse caso, o conteúdo do livro é um livro de canto, ou é um livro de canto e história, há relatos? Qual é o conteúdo canto, exatamente? Assim, não é de relatos, mas ele é de canto, e sim ele faz assim, uma análise de peculiaridades regionais. Ele pega o mesmo canto e analisa as palavras. Aqui certo. Nessa região, olha, aí eles usam essa palavra. Estudo mesmo. É estudo mesmo profundo, né? Ele situa um pouquinho a localidade, mas não é um livro que analisa as peculiaridades da população em si. Vai direto na poética, na temática, no motivo do canto e na música. Claro que mais poética e temática, embora tenha também partituras musicais recolhidas, né? Nem todas. Ele tem algumas pequenas partituras, a sequência musical, aqui no caso melódica, não a harmônica. Alguns ele tem a melódica e a harmônica. Mas assim, ele vai direto na poesia, no tema, ou seja, qual é o assunto que fala, a narrativa, onde que essa narrativa muda um pouquinho numa outra localidade da própria região de Treviso, né? E ele faz assim uma análise da estrutura poética, do modelo de frases que são usadas, né? Ele vincula a outros motivos que ele consegue notar, ali está vinculado, isso tem a ver com aquela outra tradição. Esse canto aqui refere-se ao conto de fadas tal, que também aparece, né? Por exemplo, tem um canto que a gente identifica que é a história do Barba Azul. Então, essa é identificada com a famosa história do Barba Azul, que antes de ser a história do Barba Azul já existia um canto que contava uma história parecida. Então, isso é a temática que nós chamamos, o tema, o motivo, a história, a narrativa, né? Então, ele faz bastante isso aí. Então, é um livro rico, precioso. Eu sou um felizardo e sou hoje o proprietário, graças ao Dr. Carlos Antônio Mandaloso, graças ao Dr. Mário Bonotto, que foi o que proporcionou o Dr. Mandaloso, mas ele achou que nas minhas mãos, no momento atual, o livro ia ter digamos assim, uma função mais específica, então por isso que ele me deu. Então eu sou rico proprietário de um livro raro, que na Itália a gente não encontra, não vai conseguir nem na Itália, se vai lá não vai encontrar mais. Os poucos que tem, seguram para eles, não sei por que não foi reeditado, talvez um dia seja, né? Mas essas coisas, né? O livro raro, o livro bom, que seria interessante que houvesse de novo, que reeditasse e ninguém reedita. Não sei com isso. Tá? E sem dúvida muito importante para a cultura de Serafina Correia da nossa região porque também. Tem tudo a ver com a nossa cultura. Então esse trabalho eu até estou desenvolvendo em nível de pesquisa ainda, não está pronto, eu vou publicar qualquer dia, não sei quando, né? Já está muito extenso e eu tenho um livro, até agora ele tem 842 páginas até agora.
escritas nesse meu trabalho aqui. Isso aqui vai dar um bocado de páginas a mais, porque isso ainda não está figurando lá. Sim. Eu estou só fazendo anotações ainda e contrapontos e pesquisas com outras coisas, né? Mas basicamente isso aqui vai ser um trabalho sobre o nosso canto tradicional, na maneira como ele é aqui no Rio Grande do Sul hoje, e justamente avaliando essas modificações de lá para cá. Então esse livro me deu um ponto de apoio incrível para ver as modificações que aconteceram aqui e deixaram o canto italiano como um canto nosso, gaúcho, rio-grandense. Eu lembro que o Nico Fagundes, grande pesquisador Nico Fagundes, tinha um apreço especial pelo canto italiano. Ele sabia cantar um monte de coisa. Aqui em Serafina ele veio várias vezes e ele surpreendia que sabia cantar, tipo Castelo Mirabel, por exemplo, que eu citei. Ele cantava inteirinho Castelo Mirabel. Ele se deu o trabalho de aprender o italiano. E aí ele dizia que a cultura gaúcha tem várias origens, a açoriana, a espanhola, a africana, a indígena, e dos povos da imigração europeia, que foram principalmente alemães, que vieram antes, italianos, poloneses, sírios libaneses, né? O que deu mais impacto foi o italiano. Por quê? Porque a língua era latina, então era natural. Não é que o italiano fosse melhor que os outros, mas a afinidade de língua. Então o italiano foi o que mais interagiu com a cultura gaúcha tradicional, que já estava aqui. Interagiu e modificou a ponto de já a gente ter uma dificuldade de saber o que era de origem anterior e o que não foi influência do próprio italiano daqui. E então o Nico Fagundes reconhecia muito esse enriquecimento da cultura local e também a conservação, a preservação dos cantos tradicionais, que para ele era tudo uma coisa só, a cultura gaúcha e a cultura do gringo da serra, como dizia. É tudo uma coisa só, diz ele hoje, né? A daqui já é uma versão daqui. Não é mais uma cultura da Itália. Sim, temos que reconhecer as raízes italianas, o mérito, né, de origem, mas é uma cultura já daqui. Então ele tinha um apreço muito grande pelo canto tradicional. Aprendeu o dialeto e sabia mesmo, dá para conversar com ele em dialeto, que nem eu e o Gobi falamos aí, né? O Gobi, que é o diretor da rádio aqui presente, que está aí atrás da câmara, né? E eu não sei se também tu sabe falar muito italiano? Pouquinho. Ela parla anche ela. Tutti qua parliamo allora. Ecco, então é isso aí. Basicamente isso que eu queria colocar, né? É um momento precioso da minha pesquisa. Iniciou a partir desse ganho maravilhoso que o Dr. Carlos Antônio Madaloso me deu. E, doutor Roberto, para nós é uma satisfação em ser um canal de divulgação, né, de todo esse trabalho e também do senhor ter recebido esse livro agora, né, tendo propriedade desse importante estudo que foi realizado. Obrigada, e sempre que o senhor quiser, estamos aí à disposição. Muito obrigado. No mesmo dia, falei desse livro, no mesmo dia foi que o doutor Madaloso me proporcionou a segunda parte da biografia dele. Não sei se está vendo, porque o doutor Madaloso é uma pessoa assim, ele doa coisas. Ele faz, paga e doa. Assim como ele doou uma série de estruturas assistenciais em Passo Fundo, no dinheiro dele tem bastante coisa. Doou o prédio que falei do Instituto Histórico. Ele faz coisas para doar, não para vender. Coisa, né? Então esse livro não sei se está disponível. Né? Esse outro também. Obrigado pelos momentos aqui de convívio com vocês. Eu sei que muita gente vai me ver e me ouvir. Fico muito feliz, então, em saber que os que estavam esperando notícias do Dr. Carlos Antônio Madaloso vão receber, vão ficar contentes com isso.